Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Pedacinho do Maná dos Céus, amados diletos irmãos, que eu estou ministrando um ensinamento sobre o ministério pastoral, amados. Gostaria de hoje falar sobre a vida de um líder que se tornou líder por causa do discipulado. Foi fruto de um discipulado. Então eu já falei sobre o chamado direto que Deus faz, chamando homens e mulheres para uma obra específica. Falei do chamado indireto e hoje eu quero falar sobre aquele que foi chamado por ser um discípulo humilde. Quem é ele? É Josué, amado. Um outro personagem muito importante do Antigo Testamento é Josué. Josué é o fruto de um discipulado, amados. Veja o que está escrito na Bíblia. Livro de Número, capítulo 27, versículo 18 a 23. Disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem que há o Espírito, impõe-lhe a mãos, apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista dele a tua ordem. Põe sobre ele a tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apressa-te, aliás, e apresenta ele a Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juiz do Orion perante o Senhor. Segundo a sua palavra sairão e segundo a sua palavra entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. E fez Moisés como lhe ordenara o Senhor. Porque tomou a Josué e apresentou perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. Ele impôs a mão e lhe deu a sua ordem, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Muito bem, amados diletos irmãos, aqui nós vemos que Deus falou com Moisés, mandou que Moisés colocasse a mão sobre Josué e transmitisse a autoridade que estava sobre Moisés para Josué. Isso é possível, presbítero? Sim, amados. Uma certa feita eu estava ministrando dentro de uma igreja e o Espírito Santo de Deus me tomou de tal forma que eu não pude mais ministrar a palavra. Eu chamei um obreiro que estava também dentro da nave da igreja, impus a mão sobre ele e disse: pode ministrar sobre a igreja. Eu vou me sentar porque estou sentindo muito a presença do Espírito e não estou conseguindo mais ministrar. E esse obreiro foi tomado pelo Espírito de Deus e ministrou de tal forma que houve cura, libertação, uma unção tão grande que houve dentro da igreja, que depois ele me procurou e falou: irmão, nunca ministrei de tal maneira. A unção que estava sobre você veio sobre mim. E aqui nós vemos que Deus fala isso para Moisés. Diz para Moisés: coloca a mão sobre Josué. E
dê a ele a mesma autoridade que você tem. A autoridade que está sobre você irá sobre Josué. Josué, amado, é um fruto de um discipulado. Ele esteve ao lado de Moisés desde o início da jornada no deserto. A primeira missão que lhe coube foi selecionar homens para a guerra, para guerrear contra o rei Amalequita. Em Êxodo 17, versículo 9, nós vemos isso. Esteve presente em todos os momentos críticos da jornada pelo deserto. Josué sempre esteve presente ao lado de Moisés. A Bíblia sempre apresenta Josué como sendo servo de Moisés e Moisés sendo servo do Deus Altíssimo. Nunca a Bíblia apresentou Josué como sendo servo de Deus. Só no final do livro de Josué que nós vamos ver que Deus reconhece Josué como sendo seu servo e diz: e morreu Josué, servo do Senhor. Com isso, no serviço e na obediência prática, ele se transformou em um grande líder. Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvido e fizeram como o Senhor ordenara. Então, isso está registrado no livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículo 9, amados. Nós vemos aqui, amados, que grandes homens aprenderam o discipulado com seus líderes espirituais. Seus líderes espirituais durante os anos tiveram ministrando sobre vidas de homens que se tornaram verdadeiros discípulos. Durante os anos tiveram a oportunidade de demonstrar obediência, fidelidade e submissão à sua liderança. Quando foram chamados a ocupar um cargo de liderança, esses homens que foram discípulos, que foram discipulados por grandes líderes, quando foram chamados para ocupar um cargo de liderança, eles estavam preparados. E Deus lhe falou e confirmou a chamada para a sua obra. O grande empecilho dos dias atuais, dos dias de hoje, amado, é que muitos não querem esperar o momento oportuno, não querem obedecer, não querem se submeter à liderança e por isso são rejeitados por Deus. Esse é o grande empecilho. Pessoas que ainda não estão preparados para assumir grande responsabilidade no ministério. Quando eu digo ministério pastoral, amado, eu estou falando com todos os obreiros. Não está ainda preparado para assumir o ministério pastoral, mas eles querem de qualquer maneira exercer esse ministério e acaba não sabendo esperar, se torna desobediente. Por se tornar desobediente, não consegue se submeter às autoridades espirituais, à liderança espiritual, e acaba sendo rejeitado por Deus. No Novo Testamento temos exemplos típicos de ministros que foram frutos de discipulados contínuos. Um desse é Timóteo. A Bíblia diz que Timóteo, desde jovem, tornou-se companheiro e cooperador do apóstolo Paulo. A palavra que foi ministrada sobre a vida
de Timóteo fez com que ele se tornasse um grande líder. A palavra enxertada pela sua piedosa mãe na infância teve um terreno fértil, um ambiente na qual produziu fruto. Para desenvolver este fruto, o apóstolo Paulo chama ele de meu filho amado e fiel no Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17. E depois o próprio apóstolo Paulo chama ele de ministro de Deus no Evangelho de Cristo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 2, e ainda de verdadeiro filho na fé. Em 1 Timóteo capítulo 1, verso 2, veja como Timóteo foi evoluindo. Primeiro ele se chama de filho, depois de ministro de Deus, e por último o apóstolo diz: esse é meu verdadeiro filho na fé. Esta expressão demonstra o apreço que o apóstolo Paulo tinha por Timóteo. E também o seu caráter. Com o passar dos anos, não foi difícil a Timóteo compreender a sua chamada ministerial. A reação ao chamado de Deus deve ser de humildade e muitas vezes até vem com surpresa, amado. Cada cristão deve ter um senso de autoridade, de ousadia. Devemos ser caracterizados por uma sinceridade e por uma diligência fora do comum no estado e na oração, amado. Então devemos estar sempre buscando a Deus em oração. Se somos auxiliar dentro de uma igreja, exercendo um sacerdócio secundário, como auxiliar de um ministério, vamos fazer esse trabalho com dedicação, porque no momento oportuno Deus irá nos chamar. Foi o que aconteceu com Josué. Josué era servo de Moisés, mas Deus fala para Moisés: chama aqui a Josué, coloca sua mão sobre ele. E quando Moisés coloca a mão sobre Josué, o Espírito de Deus se apossou da vida de Josué. E ele se tornou um líder que levou o povo de Israel a entrar na terra prometida. Deus é essencialmente um Deus criador, ativo, que trabalha. O Deus separado, um Deus santo. Ele manifestou seu amor na obra da criação. É Deus, um Deus criador, criou o homem à sua imagem e semelhança. E isso transmitiu ao homem a capacidade para trabalhar no seu reino, administrando a obra criada por ele. Esta é a vocação original do homem no ato da criação. E Deus quer usar você e eu no ministério específico, amados. Eu sei o meu chamado hoje, que é para ministrar ensino da palavra. Mas se um dia Deus me chamar para ser um pastor, eu irei compreender esta chamada. Porque a vocação que Deus nos deu é para sermos administrador da própria criação. Deus comissionou para o privilégio do serviço no seu reino. Homem, todavia, separou-se, e o homem separou-se e alienou-se de Deus, perdendo a sua vocação. E por consequência, perdeu o seu privilégio do serviço do reino de Deus. Mas Deus vocacionou então um povo na pessoa e na família de Abrão, para através dele vir a este mundo, abençoar todas as gerações da terra e conduzir esta geração novamente ao domínio, ao serviço de Deus.
E isso ocorreu através da descendência de Abraão, vindo Jesus Cristo, sendo o sacerdócio real. Na verdade, é isso, amados, que devemos compreender. Devemos estar preparados para quando a vocação vier sobre nossa vida. A vocação cristã do homem é a afirmação da impossibilidade humana da sua autorrealização, já que o homem somente alcança a sua maturidade, a sua plenitude, quando envolvido na obra e no reino de Deus. Quando ele é revestido com a presença do Espírito de Deus. Então o homem compreende a verdadeira vocação cristã. A vocação cristã não é uma mera convivência com Deus, mas implica em transformação radical na vida humana, caracterizada por um tipo próprio de vida, cujo conteúdo é a essência do elo que ele tem com seu Deus. Esse, amado, é mais uma ministração do presbítero Gregório, trazendo o ensino da palavra para aqueles que querem ser um obreiro aprovado por Deus. Não é uma mensagem, simplesmente uma reflexão, mas eu estudo mediante uma análise profunda para aqueles que querem conhecer a sua vocação dentro do ministério cristão, ou seja, dentro do ministério pastoral. Que Deus vos abençoe abundantemente. Se eu não me engano, amados, este é o 6º áudio que eu vou falando pouco a pouco, até que os irmãos compreendam. Eu vou estar sempre repetindo algumas palavras, porque é na repetição que vocês irão compreender o que é um chamado divino para exercer o ministério pastoral. Que Deus vos abençoe e fique na paz. Amém e amém.